Fala galera, e aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então estudar mais um capítulo de Obreiros da Vida Eterna? Muito bem, então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. E hoje nós estudaremos o capítulo 6, que se chama Dentro da Noite. Maravilhoso esse capítulo, maravilhoso! Esse livro todo, né, gente? Essa saga toda do André Luiz, ela é muito boa. E André estava ali na casa transitória de Fabiano, que era localizada num lugar muito complicado. André até diz que era difícil saber quanto que era dia e quanto que era noite. Era sempre escuro. Era sempre uma fumaça muito densa. E lá dentro da casa de Fabiano, eram sempre luzes artificiais, tipo luz de emergência, porque não tinha dia. Ele disse que às vezes via o sol, mas era aquela coisa tão distante, tão cheia de fumaça e neblina, que era como se fosse um disco bem pequenininho de ouro enferrujado. E ele fala que... engraçado, né? Lá em Nosso Lar, assim que André é resgatado, André estava no umbral, né? Lá em Nosso Lar, vocês sabem. E aí, quando ele é resgatado, ele olha aquela coisa brilhante e ele fica surpreso. E aí ele pergunta para um dos irmãos que tá levando a maca, onde ele estava deitado. Ele fala assim, mas que luz é aquela brilhante que eu nunca vi na minha vida? E aí o companheiro responde, não sei se é o Lísias, responde assim, meu amigo, é o sol? Ou você já se esqueceu como é que é o sol? E André fala que o sol lá em Nosso Lar era tão lindo, e a gente tem aqui, nós ainda, né, nós brasileiros, temos um nascer do sol maravilhoso, um pôr do sol incrível, mas lá André diz que é muito mais bonito. E aí ele fala, agora nesse livro, vendo aquele pontinho lá longe, que se a gente pensar num dia aqui na Terra, pensa num dia feio, um dia que amanhece aquele nublado, que a gente vê o sol entre nuvens, pensa num dia feio. Esse dia feio seria um paraíso, comparado com o que ele estava vendo ali, naquela treva. Então... era difícil saber quanto que era dia, quanto que era noite. Essa era a paisagem que André estava inserido. E era sufocante, gente. Ele fala que o ar era sufocante. Lá no Lar Fabiano de Cristo, tinha uns aparelhos que faziam constante processo de purificação do ar. Mas ainda assim era difícil. E André já estava agoniado. Ele falou que o ambiente trazia-se uma tristeza. Por isso que eu fiquei pensando, né, gente? Porque na aula passada vocês viram que a Zenóbia, ela é diretora daquela instituição por um ano, e no ano seguinte é uma outra pessoa, e ela fica em outro local, estudando, descansando, porque a gente é pedreira. Caramba, é pedreira demais você ficar ali muito tempo seguido numa região daquela. Para pessoas que estão com a vibração mais elevada, como o André e sua equipe, a própria Zenóbia. Para quem ainda não conseguiu, realmente não é tão sufocante quanto para essas pessoas que já estão mais avançadas. Então, gente, a André estava falando que era um ambiente assim, de desolação, de tristeza, mas que era importante se manter focado ali no trabalho. Isso ajudava, inclusive, a saber qual era a tarefa, qual era a missão deles e fazer tudo que estava ao alcance para poder cumprir. E aí estava se aproximando um momento que o fogo purificador ia passar. Nós vamos ter um capítulo só sobre esse fogo, mas é como se fosse uma ferramenta que a espiritualidade utiliza, em que ela vai queimando a treva densa. Queimando mesmo, é como se fosse um fogo passando. E por conta disso, o Lar Fabiano de Cristo, que era uma casa transitória, iria mudar de local. E perto dali tinha uma entidade que era muito querida da Zenóbia, a diretora da instituição. E ela queria aproveitar aquela oportunidade que tinha ali 4 irmãos vindos de Nosso Lar, que eram experientes naquele tipo de serviço. E entre eles tinha a Luciana, que era clarividente, e isso ia proporcionar, ia possibilitar um auxílio mais proveitoso para aquele irmão acordar, porque ele estava ainda naquele processo de negação total. Não fiz nada, estou sendo injustiçado aqui. E aí eles iriam então naquela noite ir até o local onde esse amigo da Zenóbia estava para poder auxiliá-lo.
E é isso, nosso capítulo vai tratar sobre isso. A Zenobia, ela prepara uma caravana com 20 pessoas, além dela e dos 4 do Jerônimo, da equipe de Jerônimo, totalizando aí 25 pessoas. E eles iam ficar mais ou menos 4 horas ali fora, né, da casa transitória. E a Zenobia passa todas as orientações. A André fica surpreso, porque ela só ia ficar 4 horas fora, e ela passa tanta orientação de visita de entidades encarnadas que iam lá, de mães que iam rever seus filhos que haviam desencarnado, de reencarnações compulsórias que iriam acontecer. Ela passa tanta coisa, gente, a Zenobia fazia tanta coisa. E aí, ela conversa com a equipe de Jerônimo antes de sair, pedindo desculpas, porque era uma tarefa num caráter muito particular dela, né? Era uma pessoa cara a ela, e ela queria o auxílio, que ela queria que esse irmão acordasse, porque já tinha muitos anos que ele estava ali naquela cegueira. E ela pede desculpa: olha, gente, vocês estão fazendo um favor para mim. Eu vou ser eternamente grata, vou estar em dívida com vocês, eu peço que vocês me perdoem esse caráter particular da tarefa. E Jerônimo fala: não, mas é uma oportunidade da gente servir, da gente aprender. E aí foi. Ela passa a orientação também de irem em silêncio, irem em fila indiana em silêncio, não utilizarem a volitação. Volitação, que é a locomoção pelo ar, né? Eles voarem. Ela sugere que eles vão caminhando para se fazerem ali iguais aos que estavam sofrendo. Para vamos voar, né? Para eles não ficarem... enfim, praticarem a humildade naquele momento, de andar como aqueles irmãos que estavam ali sofrendo andavam também. E pediu total silêncio, e aí foram caminhando. E a André disse que era muito escuro, eles não podiam ligar nenhum aparelho luminoso naquele momento. E aí era muito escuro, e aí André começou a escutar alguns sons selvagens, que ele não conseguia nem identificar que bicho era. Começou a perceber aves muito negras, mais negras do que a noite, e muito estranhas. E lá longe, aqueles gritos humanos, aqueles pedidos de socorro. E o coração dele foi ficando acelerado, ele estava se sentindo tenso. Ele nos diz: noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Se fosse num outro momento, se ele já não tivesse alguma experiência, ele não ia conseguir controlar o pavor que ele estava sentindo. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e, em meio deles, dolorosos gemidos humanos, talvez emitidos a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam do nosso caminho assustadiças. E, embora a sombra espessa, observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua como bola sangrenta através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Então a lua, depois que eles caminharam um bom tempo, eles viram a lua, mas não era essa lua branquinha que a gente vê. Era uma lua vermelha, simulando sangue mesmo. Uma bola vermelha e uns raios bem pouquinhos vermelhos. Olha só, gente, que coisa, que paisagem terrível, né? As emissões mentais dos que habitavam ali se juntavam e faziam com que não se percebesse o sol, com que a lua ficasse com esse aspecto vermelho. Em determinado momento, André tá caminhando e era um ambiente tão ríspido, né? E aí ele não consegue segurar e pergunta para Jerônimo, mas aqui tem almas humanas? Porque ele escutava os gritos de socorro lá longe, né? E era um ambiente cheio de lama, cheio de pântano. E ele me falou: não é possível que tem gente morando aqui, não. E ele fala: Jerônimo, tem almas humanas aqui? E aí o Jerônimo só faz assim, ó. Tipo assim, silêncio, André. Porque eles não podiam fazer nenhum som, né? Silêncio. Porque se eles conversassem, poderia atrapalhar ali o objetivo. Eles precisavam seguir em silêncio até determinado ponto. E se eles fossem notados,
as pessoas poderiam tentar partir pra cima deles, enfim, poderia acontecer mil coisas. E André faz essa pergunta, Jerônimo responde sim, e imediatamente os sofredores que ali estavam enterrados ali, naquele charque, eles começam a gritar por ajuda. Aí André começa a escutar bem alto, do lado dele. Nos ajude, socorro, nos liberte. E eram pedidos, gente, de doer qualquer coração. André ficou totalmente sensibilizado. E, meu Deus, a gente não vai ajudar esses irmãos aqui, que estão presos nessa lama, nessa situação deplorável. Presos, eles estavam presos, eram realmente escravos. Estavam ali com os seus donos, né, que se consideravam donos. Impressionante, André fica assim impressionado. E essas pessoas pedindo por ajuda. E nesse momento, André começa a escutar um barulho assim, como se fosse passos. E vem um bando de sáurios, que é tipo lagarto. Eu vou botar uma imagem aí pra vocês verem. Vou botar a imagem e vou continuar narrando. E apareceu um bando de sáurios como esse. Só que não era pequenininho não, gente. Eram imensos. André fala que eram de proporções assim gigantescas. E aí, esses sáurios aparecem, um monte deles, pra tentar atacar o grupo ali do André. A gente sabe ali que eram, na verdade, pessoas que se transformaram naqueles animais para atacar, para não deixar socorrerem aqueles irmãos ali. E aí, Zenóbia dá um sinal, vem os colaboradores, ativam um aparelho de choque, e aí era pequenininho. André fala que era bem pequenininho, os raios saíram pequenos, mas eram potentes, porque assustaram esses sauros que saíram assim de volta para a floresta. Gente, André fala que era de assustar qualquer um. O tanto que chegou só assim um só, mas chegou um bando. E André ficou só assim, meu Deus. Mas Zenóbia já estava preparada, né? Aquilo ali eles conheciam muito bem. Deram choques, os sáurios foram embora e eles seguiram a marcha. E durante essa caminhada, vários grupos tentaram, assim, atacar, mas como eles tinham os aparelhos necessários para poder se defender, e além disso estavam num grupo grande, 25, e muitos sentiam-se intimidados por aquele tamanho tão, né? E aí chegou no local onde estava esse irmão, esse companheiro que havia sido padre. Não sei se eu já falei isso em outra aula, mas ele havia sido padre. A Zenóbia vai contar um pouco da história nesse momento. Ela fala que se tratava de Domênico, que tinha sido um padre que se desviou no meio do caminho, né? Ele iniciou suas tarefas como padre com a intenção, e no meio do caminho se desviou completamente e fez inúmeras vítimas. E ela tinha sido muito próxima dele, mas os destinos acabaram se separando. A gente vai entender mais pra frente. E ele estava desde então, há muitos anos, completamente revoltado e precisava... Estava começando a ouvir a voz dos benfeitores, dos amigos espirituais, mas ainda assim não mostrava nenhuma sensibilidade no seu coração. E durante muitos anos a Zenóbia tentou... Há muitos anos atrás ela tinha tentado auxiliá-lo, mas as coisas que ele tinha feito eram tão horríveis que ela mesma se sentiu... Preferiu se afastar e ficou vários anos afastada dele. Só que nos últimos momentos, nesses últimos tempos, ela soube que ele estava passando por muito sofrimento. E ela se sensibilizou com isso e resolveu ir atrás dele para tentar auxiliá-lo. E a intenção era que naquela noite se conseguisse arrancar algumas lágrimas dele, porque a grande questão é que ele estava completamente insensível. Não sentia nada. Sabe aquela pessoa que demonstra nenhum pingo de emoção no rosto? Ele estava dessa forma.
E ele talvez chorando um pouco e reconhecendo um pouco do que ele fez através da atuação da Luciana, que era clarividente, ele pudesse se conectar com a mãe dele, pudesse perceber a presença da mãe dele, que era um espírito elevado que estava na outra esfera, mas que se faria presente ali para resgatar o filho daquela treva. Então esse era o objetivo da noite, e a André percebe que ali próximo estava o Domênico, Padre Domênico. Então eles se aproximam, André vê justamente aquela indiferença no rosto dele, aquele trapo humano, né? Todo sujo, cabelo grande, barba grande e o olho fundo, igual de uma caveira, mas com aquela expressão de ódio, de revolta. E sem conseguir perceber a presença da Zenóbia e dos demais ali. Gente, nós tivemos a oportunidade de fazer uma peça a respeito dessa história. A primeira vez que eu dei esse curso, no presencial, o curso desse livro, e eu já tinha lido Obreiros da Vida Eterna, e aí eu fui dar o curso anos depois. E essa história me marcou na época que eu fui dar o curso presencial. E imediatamente escrevi uma peça sobre isso, né? Tava no nosso grupo de teatro. Nós fizemos uma peça que se chama A História do Padre Domênico. E ela vai retratar exatamente o que está aqui no livro. Mas a gente... vocês não vão ver hoje essa peça, não. Na semana que vem nós vamos trazer a peça. E ela vai estar explicando muito bem como estava a situação do Domênico e o que ele tinha feito afinal. O que ele fez para estar naquela situação. E aí, ele vai receber ajuda ou não vai? Na semana que vem a gente descobre. Então vejo vocês, não percam a aula, que vai ser sensacional. Podem ter certeza. Um abraço e até a próxima.